Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 29 diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Que texto tremendo. Os que de antemão ele conheceu, lá antes da fundação do mundo, antes da criação, ele já conhecia você desde o ventre da sua mãe. Ele já sabia quem era você. E Paulo está dizendo, ele te conheceu, ele te chamou, ele já planejou, ele predestinou você para ser conforme a imagem do seu Filho. E não só chamou, não só justificou na obra redentora de Cristo Jesus, mas ele também glorificou. Gente, o que é isso? Bom, eu fui perguntar para o Espírito Santo e eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco do que o Espírito nos revela nesse texto. Na semana passada, eu falei da necessidade de voltarmos ao princípio de todas as coisas, ao princípio da criação, e compreendermos a grandeza da criação de Deus, né? Voltamos lá quando a terra era o caos, vazia e sem forma, e o Espírito pairava sobre as águas, e Deus, pelo poder da sua palavra poderosa, da sua palavra que é vida, trouxe à existência todas as coisas, e todas as espécies, né? E também o ser humano. Nós vimos a necessidade de voltarmos ao jardim para nos conscientizarmos da primeira missão que Deus nos deu, que está lá em Gênesis 2,15. Deus fez um jardim, um lugar maravilhoso, e colocou o homem ali para cuidar e cultivar. Para cuidar e para proteger. Nós falamos sobre voltar ao princípio de todas as coisas, voltar na criação e perceber como Deus, ao criar o ser humano, ele percebe que tudo que ele fez agora era mais do que bom, era muito bom. Porque Deus se deleita do fato de que entre todas as criaturas que ele fez, havia alguém semelhante a ele. Havia alguém com as mesmas virtudes e as mesmas capacidades da Trindade Santa. Falamos de voltar ao princípio de todas as coisas, de voltar a esse início, para entender que Deus confiou a nós, não somente a sua criação, mas a própria multiplicação da humanidade e a própria multiplicação da sua palavra. Assim como ele criou todas as coisas a partir da sua palavra, em Jesus, a palavra encarnada nos é entregue. E aquela palavra que transformou o vazio em vida, o caos em ordem, agora também está nas nossas mãos, nas nossas bocas, nas nossas vidas, para transformar as nossas realidades e transformar quem nós somos. E hoje, eu poderia dizer que nós vamos voltemos ao princípio parte 2. Está muito na moda, né? Série, parte 1, parte 2. Voltemos ao princípio parte 2. E eu quero me ater um pouco mais a essa questão da semelhança de Deus. Criados à semelhança de Deus, mas Paulo fala aqui, criados para ser semelhantes ao Filho.
Quando Deus fala lá, criamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está falando do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas quando Paulo agora se refere à imagem do Filho, ele está falando a respeito do Deus que se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra viva que agora encarnada se torna um ser humano como nós e vem nos dar o exemplo de como sermos humanos, mas também semelhantes a Deus. Humanos, mas também sermos semelhantes àquilo que é de Deus em nós. Amém? Estão comigo? Paulo fala aqui aos romanos que Deus então predestinou os seus escolhidos, aquele que ele conheceu, aquele que ele escolheu, aquele que ele chamou, para ser conforme a imagem do Filho. E essa transformação, ela é fruto da obra de Jesus e da presença do Espírito Santo. Assim como o pecado trouxe corrupção à terra, maldição à terra, a gente falou aqui sobre como criou-se ervas daninhas, né? E a gente até fica na dúvida se barata é mesmo uma criação de Deus ou também é parte da queda, né? Da maldição. Assim como a terra foi corrompida, a nossa semelhança de Deus também foi corrompida, também foi distorcida. Adão, o primeiro homem, trouxe morte à humanidade, mas Cristo, o primogênito de toda a criação, traz vida. E essa vida, a Bíblia diz que Ele, então, renova em nós, transforma-nos em nova criatura. Ele faz a gente nascer de novo, e esse nascer de novo é também restaurar a imagem de Deus em nós. 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Percebe que a linguagem é gerúndio, né? É no constante, estamos sendo transformados. No sentido de que isso está acontecendo agora, pela obra do Espírito Santo em nós, estamos sendo transformados à imagem. E uma glória, para uma glória, ou com uma glória cada vez maior. Já estão começando a entender o glorificou, né? Justificou e também glorificou. 1 João capítulo 3, verso 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, né, o Filho de Deus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você percebeu? Romanos fala de um momento, né? Uma circunstância passada. Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Em Coríntios o texto diz, estamos sendo transformados, está acontecendo, essa transformação, ela é constante, ela é contínua. E agora João diz, ainda não somos completos, ainda não somos de fato o que haveremos de ser, mas quando Cristo se manifestar na sua glória, quando Ele vier, né, na sua segunda vinda, na sua glória, na sua grandeza, então, ao estarmos com Ele, seremos de fato quem realmente nós somos. Queridos, toda transformação, ela transforma a partir, às vezes, de uma obra dolorosa, de uma obra que precisa
ser trabalhada. Se você pensar nas coisas mais lindas ou até mais gostosas que a gente conhece, o vinho, ele é uma uva transformada em vinho. Para isso precisa ser esmagada. A farinha que faz os nossos bolos e os nossos salgados e as tortas e as broas e os biscoitos e tantas coisas maravilhosas. É um trigo transformado em pó que precisa ser triturado, que precisa ser moído. O ouro é uma pedra bruta que, para ser transformado em joia, precisa ir para um fogo muito pesado, muito ardente. O diamante é uma pedra que, se a gente esbarrar, talvez nem reconheça, mas quando é lapidada, transformada, é algo tão maravilhoso de se contemplar. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos da nossa vida que a gente parece estar sendo triturado, parece estar sendo moído, parece estar sendo lapidado, né? Parece que a gente está sendo colocado no fogo. Eu acho que já falei aqui que li um livro muito interessante que fala como se forma a pérola, que é lisinha, que é uma pedra tão linda, que hoje acho que não está tanto na moda, mas no tempo da minha mãe tinha colar, tinha brinco. Eu me lembro de ter ganhado um anel tão lindo que ladrão levou. Você vê, ele sabia que era, que era algo precioso, que custava caro. Mas uma pérola, para ser formada dentro daquela concha, que é um ser vivo, ela é dolorosa. Ela é um grãozinho de areia, ela é sujeira que vai incomodando. E aí aquele bichinho lá, aquele serzinho que Deus criou, ele vai soltando uma substância e vai cobrindo aquela sujeira, aquela pedra, de forma que fique tão lisinha que não machuque mais. Nós somos como pérolas, nós somos como pedras preciosas nas mãos do Senhor que precisam ser transformadas. E se você foge, e se você pula um processo de qualquer uma dessas coisas, corre o risco de ficar defeituoso, não é? Fica um negócio meio assim estranho. Aí a gente olha e fala, nossa, mas aquela pessoa está tanto tempo na igreja e tem alguma coisa ainda que parece que não vai, tem alguma situação que ainda não se resolveu, tem algum temperamento, tem alguma situação ali que precisa. Então, nessa noite, eu quero dizer para você o que o Espírito Santo falou para mim: deixa Deus transformar você à semelhança de Cristo. Deixa Deus fazer a obra que Ele fez em Paulo, a ponto de Paulo dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Minha vida foi de tal forma transformada que agora o meu pensar é de Cristo, o meu sentir é de Cristo, o meu agir é de Cristo. Jesus tinha tanta convicção da sua semelhança com Deus, que ele disse, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, também vê aquele que me enviou. João capítulo 12, versos 44 e 45. Jesus disse, você quer ver o Pai? Olha para mim. Jesus tinha tanta certeza que ele era a semelhança e o reflexo de Deus, o Pai, que ele disse, você quer conhecer o Pai? Conheça a mim. Você quer ver o Pai? Veja a mim. Paulo, quando ele chegou nesse nível, ele disse, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Eu já sou tão igual a Ele que se você fizer o que eu faço, se você andar como eu ando, já está bom. Você vai estar no caminho certo. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versos 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Diga, aperfeiçoado. Aperfeiçoado, lapidado. Já está no melhor.
E o texto continua dizendo assim: desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Talvez você esteja pensando: nossa, mas que duro isso. Como andar como Jesus andou? Ele era filho de Deus. Ele não tinha pecado nenhum. Ele era o Verbo. Como ser semelhante a ele, que não tinha nenhum defeito? Mas a Bíblia também diz em Efésios que ele deixou sua glória, ele deixou sua majestade, ele deixou toda a sua beleza e ele se esvaziou e se tornou ser humano. Só que mesmo como ser humano, Jesus venceu e se deixou ser levado por Deus por causa de algumas características muito próprias daquele que é semelhante a Deus. E eu quero falar rapidamente dessas 3 semelhanças para a gente fechar essa mensagem de hoje. A primeira característica de Jesus como ser humano semelhante a Deus, da qual nós precisamos ser semelhantes, é ser semelhante na sua capacidade de amar incondicionalmente. Efésios 5, 1 e 2 diz: portanto, presta atenção, sejam imitadores de Deus como filhos que são, filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que abençoa, um amor que não condena, um amor que não julga, um amor que não se vinga. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele está falando de quem? De Deus. A Bíblia diz, João escreveu, Deus é amor. Quando Paulo está falando sobre o amor, ele está falando das características próprias do Deus Criador. O amor é paciente, o amor é bondoso. Jesus era pura bondade. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Jesus era pura humildade. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor sofre, crê, espera, suporta, mas o amor nunca perece. O amor nunca acaba. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. 1 João 4, 20 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, nós precisamos ser semelhantes a Jesus na capacidade de amar. Amar não somente aqueles que a gente tem como família, amar não somente aqueles que são mais bonitos, amar não somente aquele que nós escolhemos para ser nosso cônjuge, mas amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós poderíamos falar de tantas características de Jesus, esse homem intercessor, esse homem que abnegado, mas ele também, por onde andou, demonstrou compaixão. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo em sua compaixão, em sua prontidão em servir. O texto lá em Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, diz que Jesus ia passando por cidades, por povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades. E ao ver as multidões, tinha compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Compaixão é um sentimento de pesar pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento do outro. Um desejo de socorrer, um desejo de confortar, um desejo de acolher. Jesus se movia por meio da compaixão, porque ele era pura compaixão. E não importava se era um homem publicano,
um cobrador de impostos, se era uma mulher cananeia, se era uma mulher samaritana, se era um paralítico, se era um cego, qualquer um na multidão recebia de Jesus primeiro um olhar e depois a sua compaixão. Jesus viu a viúva, Jesus ouviu o cego, Jesus viu a aflição daquela mulher que clamava pela sua filha endemoniada. Precisamos ser semelhantes a Jesus no socorro e na diaconia. Quando eu falei a semana passada de como igreja somos desafiados, de repente, a criar algum tipo de projeto social, algum tipo de projeto que ajude o meio ambiente, e eu estava falando para a pastora, vamos conversar com a mesa diretiva, com a liderança. Quem sabe a gente promove aqui um dia para recolher remédios, por exemplo. Aquele remédio que você está em casa, não sabe como descartar, ele polui o meio ambiente. Então, você descarta ele numa caixinha que a gente faça aqui e leve em alguma farmácia que recolha e dê o destino correto. Mas também nós somos desafiados à diaconia, a sermos os bons samaritanos, que ao ver a aflição da viúva, do órfão, possa socorrer, possa ter a mesma compaixão. Jesus, em Mateus 25, ele diz que vai haver um grande julgamento, que Deus vai separar bodes e ovelhas. E as ovelhas à direita ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você foi me visitar. Eu estava preso e você foi me visitar. E eles perguntaram: quando, Jesus, fizemos essas coisas? E Jesus disse: quando fizeram a qualquer pequenino, fizeram a mim. É responsabilidade nossa, igreja. Não é responsabilidade de um pastor, de uma pastora, de um diácono, é responsabilidade da igreja. Porque você é a igreja lá fora. Aqui nós somos o corpo de Cristo reunido, mas quando você sai daqui, é lá fora que você é a igreja. É lá fora que você é cristão. É lá fora que você impacta o mundo. A Bíblia diz que aqueles cristãos caíram na simpatia do povo. Por que será? Porque oravam em línguas, cantavam canções maravilhosas, pregavam um sermão de 3 pontos bem preparado? Não, queridos. Porque lá fora eles eram cristãos na prática. Lá fora eles eram daqueles que se ajudavam, e a Bíblia diz: entre eles não havia quem padecesse necessidade. Quem não quer fazer parte de uma comunidade assim? Quem não quer estar no meio de um povo assim, que acolhe, que cuida? Eles caíram na simpatia do povo porque eles eram semelhantes a Jesus, e por onde eles passavam, eles socorriam, eles faziam a diferença. Nós não podemos ser igreja somente no culto, no templo, no domingo. Como é na segunda-feira? Como é na terça-feira? Como é na nossa rua? Como é no nosso bairro? Eu contei aqui o conto do vestido azul. Não é um conto lindo? Não mexe com o nosso coração? Não trouxe uma sensação quando a gente ouve esse conto? Isso pode ser realidade. Para quem não estava domingo passado, depois eu conto, se você quiser. Mas o conto tem como moral da história: um único gesto transformou uma cidade inteira. Para finalizar, Jesus ele tinha tanto compromisso em fazer a obra do Pai, que ele declarou, isso está lá em João capítulo 4, 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós precisamos ser mais semelhantes a Jesus nesse compromisso com Deus, com os planos de Deus, com a obra de Deus, com a sua determinação em cumprir a vontade do Pai, em realizar a sua missão na terra. Se nós não vivermos esse compromisso, queridos, nós vamos ser apenas religiosos.
Não vamos ser aperfeiçoados como Deus quer, porque Deus trabalha em nós para que nós sejamos instrumentos dele. Jesus, em outro momento, ele declarou: porque eu vim para fazer a vontade de Deus, e todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Jesus coloca o fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, acima de comer, acima de agradar pai e mãe, acima de ficar bem na fita com o irmão. Marcos 6,31 diz assim: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Dizia isso porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham. A Bíblia registra que era tanta gente necessitada, tanta gente querendo estar perto de Jesus, receber de Jesus, que eles mal tinham tempo para comer. Nós precisamos ser mais semelhantes no compromisso. Jesus tinha compromisso com a pregação do reino de Deus. Jesus tinha compromisso com a missão de Deus. Jesus tinha compromisso em curar os feridos. Jesus tinha compromisso em socorrer o perdido. O compromisso de Jesus era tão firme que quando ele estava lá na tentação do deserto, o diabo tentou de todas as maneiras desviar Jesus do plano de Deus. E Jesus dizia: está escrito, está escrito. O que você tem para oferecer para mim não é suficiente, porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando ele estava lá no monte, suando gotas de sangue, ele pensou por um momento: podia me livrar disso. Né? Não tem, às vezes, você a sensação de que eu preciso sair daqui, vontade de sumir. Jesus estava ali levando todos os nossos pecados. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim. É difícil demais, é doloroso demais, é pesado demais. Mas mesmo assim, não faz o que eu quero, faz a tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você quer ser transformado, aperfeiçoado, até ser glorificado? Vocês não querem, não. Eu vou repetir, então. Você quer ser transformado, aperfeiçoado, até ser glorificado? Eu quero. Porque é isso que Paulo fala quando ele diz que nós vamos ter um corpo glorificado. É isso que a Bíblia fala. Quando nós lemos aqui o verso 30, é o clímax, é o ápice de tudo. Sabe, quando você chegar lá, você vai ser esse diamante brilhante. Pode ver. Você vai ser essa pérola tão lisinha, tão perfeita. A sua imagem e semelhança de Deus, de Cristo, vai estar tão perfeitamente restaurada. Esse é o clímax da nossa vida, da nossa esperança. Esse é o que Deus tem prometido para nós. Aqueles que Ele conheceu, Ele se separou para serem parecidos, semelhantes ao seu Filho. Ele chamou, Ele justificou pelo sangue do Cordeiro e Ele também glorificou. Eu quero que Deus faça a obra completa na minha vida. E eu convido você a se colocar nesse lugar e permitir que Deus faça a obra completa na sua vida. Permita-se ser transformado no melhor, no mais bonito, no mais iluminado, no mais glorificado, porque esse é o sonho de Deus para nós. Amém? Nós vamos cantar uma canção que diz isso, que nós queremos voltar lá naquele jardim, ou como diz essa canção, que Deus coloque o jardim em nós, que é esse lugar de intimidade, esse lugar onde nós estamos face a face com Deus e Ele pode trabalhar em nós. Cante essa canção como uma oração, em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua
falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer mais, Senhor. Mais. Quero conhecer Até chegarmos no pleno conhecimento da tua verdade. Até chegarmos no pleno conhecimento da revelação do Pai. Queremos mais. Quero conhecer Jesus. Ah, Senhor, continua a boa obra que o Senhor começou em nós. Vai transformando, Senhor, até que o Senhor venha e sejamos glorificados em Ti, Papai. Nós ansiamos, ora Maranata, vem Senhor Jesus. Yeshua, aquele que vem saltando sobre os montes. Vem Jesus, trabalha em nós. Yeshua. Chama por Ele. Declara esse nome que está acima de todo nome. Nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Nome que é poderoso para curar. Nome que é poderoso para libertar. Nome que é poderoso para transformar, para nos aperfeiçoar. É no nome dEle. Meu
Jesus, o mais lindo, o mais belo. Jesus, o formoso. Jesus, o maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque quando clamamos, o Senhor vem. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo aqui na tua casa. Obrigada pela tua palavra, pela liberdade que temos de te adorar, de te louvar, de clamar pela tua presença, Senhor. Agora, quando vamos para as nossas casas, que a tua presença nos acompanhe, que a tua glória nos acompanhe, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos mesmo a igreja como organismo vivo, que testemunha do teu amor, Senhor, que fala, que proclama das tuas maravilhas, das tuas boas novas, que proclama o teu reino, Pai. Que sejamos essas pessoas, agentes da tua graça, para aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Lembrando que o nosso culto está se encerrando. Vamos melhorar? Nosso culto está se encerrando. Mas a nossa vida é uma vida cultica. Na viagem que você faz, você vai levando o Espírito Santo e vai cultuando a Deus. Você lá no seu trabalho, você cultua a Deus. Você, por onde você vai, você leva o testemunho do amor de Deus. Lá dentro da sua casa, com a sua família, você testemunha do amor de Deus. Não se esquece que a tua vida é uma vida cultica. Por onde você vai, no seu trabalho, no seu estudo, nos seus familiares, por onde você for, você leva a presença gloriosa do Senhor. Amém? O desejo do meu coração é que esta semana você seja curado no que precisa ser curado. Se você precisa de uma porta de emprego, que essa semana ela se abra em nome de Jesus. Que venha aquilo que o Senhor já preparou para você. Que essa semana, esses caminhos que ainda estão tortuosos na sua vida, eles sejam aplanados pelo Senhor. Aquela decisão que você precisa tomar, aquele negócio que você precisa fazer, aquele funcionário que você precisa orientar, que você tenha primeiro a orientação que vem do Espírito Santo, e que Ele vá à tua frente, te dando a vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então que você leve isso com você, porque você leva Cristo que venceu por você. Amém? E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor desse Deus justo, maravilhoso e único, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você recebe, você crê, você diz amém. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.